Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 3 ações que podem decolar na bolsa. Essas ações que eu vou passar aqui para vocês podem subir mais de 100%, ou seja, dobrar o seu capital investido. Fora também excelentes dividendos que essas empresas podem pagar. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque a última que eu vou trazer aqui para vocês tem um potencial escondido que o mercado não está falando com muita frequência. Inclusive, poderia ser uma das grandes multiplicadoras de capital da bolsa para mais ou menos ali médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre essas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Ações que podem disparar na bolsa acaba por ser aí algo que a gente não fala tanto. Geralmente as pessoas falam mais sobre dividendos, aposentadoria e de fato, tá? Dividendos é importante, mas a gente não pode descartar o retorno com valorização. Até porque aqui, ó, olha só esse retorno que eu tô tendo aqui em BR Partners, 33% de alta. Para quem tá começando, dobrar o seu capital investido pode ser bem interessante, principalmente porque isso aqui aumenta a sua base e quem sabe você possa até realizar ali uma venda parcial para aproveitar outras oportunidades. Eu não sou muito a favor dessa estratégia. Eu penso assim, se você já tem aportes fixos, se você já tem ali, né, uma boa taxa de investimento, de aporte no longo prazo, eu não vejo a necessidade de ficar vendendo a carteira. Mas para uma pessoa, por exemplo, que só tem um capital e viu que essa ação subiu muito e encontrou outra oportunidade, e essa ação acaba não pagando muitos dividendos, essa pessoa, esse indivíduo, né, não tem muito dinheiro para aportar, eu acho que compensa sim realizar ali uma venda parcial e aproveitar outras oportunidades, até porque você não vai ter dinheiro o tempo todo, tá? Sem mais enrolação, pessoal, a primeira ação aqui dessa lista são as ações do Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil, eu acredito que é o banco mais barato que a gente tem hoje aí na Bolsa de Valores. Para primeiro de conversa aqui, já batendo aqui o olho na foto, você já vê que ele está muito barato, sendo negociado bem abaixo do valor patrimonial. Só para vocês terem uma ideia, apenas para o Banco do Brasil voltar a ser negociado no seu valor patrimonial, as ações do banco precisariam se valorizar, o que equivale a aproximadamente 42%. Você já vê que o Banco do Brasil, no curtíssimo prazo, já teria sim um potencial de valorização. E o banco está muito barato assim não é por acaso, é porque esse ano ele tem passado uma crise pontual relativa ao agronegócio. Então o mercado tem batido ali nas cotações do banco. Isso aqui nesses momentos, para quem compra Banco do Brasil, nesses momentos de baixa, acaba fazendo um excelente investimento, porque são nesses momentos de turbulência que o Banco do Brasil acaba oferecendo boas oportunidades de compra, como aconteceu na pandemia, como está acontecendo agora, como aconteceu ali, ó, no ano de 2016, depois precedeu uma valorização bastante interessante, tá? Então, tanto um potencial de alta como de bons dividendos, já que com esse lucro aumentando, o dividendo pode voltar sim a ser pago de uma maneira interessante. Colocando aqui, ó, o preço justo das ações do Banco do Brasil, se a gente pegar pela fórmula do Benjamin Graham, isso que eu tô considerando um lucro por ação bem baixo, nem tô sendo muito otimista aqui nos meus cálculos, o preço justo do Graham para Banco do Brasil fica de R$ 47,00, que dividido por este preço atualmente de 22, nós temos um potencial de alta de mais de 100%, 114% de valorização. Então vocês percebem como o banco está barato, tem um potencial tanto de dobrar, como também de bons dividendos. E pelo retorno embutido no preço da ação hoje, o Banco do Brasil pode trazer com muita tranquilidade acima de 20% ao ano. Se ele continuar aqui gerando pelo menos um ROI de 15% no longuíssimo prazo, podemos ter um crescimento no lucro de 10,8%. Aí você soma isso aqui com o dividendo sendo pago, consequentemente, né, com uma taxa de reaplicação, você tem aqui, ó, para Banco do Brasil, 20,8% ao ano na média, que foi o que ele gerou, né? Desde o Plano Real gerou até mesmo mais ali do que outros bancos. Então acho muito barato e pode trazer ali
um boom no seu patrimônio. Lembrando que nada se trata de recomendação. E detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira do canal. Eu tenho 43% da carteira nas ações do banco. Segunda empresa aqui com grande potencial de valorização e excelentes dividendos para o ano de 2026 diante. As ações do Banco Itaú, pessoal. O Itaú, por mais que ele tenha subido aí, 69%, nesses últimos 12 meses, eu acredito que o lucro líquido do banco subiu a uma velocidade bem mais expressiva, fazendo com que o Itaú, mesmo até os R$ 43, perceba que ele ainda tem margem para ficar ali caro, entre aspas, ele ainda está barato, porque hoje a R$ 37,00, o Itaú, ele vale na bolsa o equivalente a 426 bilhões. Se eu pegar o lucro do Itaú no próximo ano, pretende ser de 51 bilhões, já que ele tem lucrado 11,9 bi por trimestre. Ano que vem, a gente tem queda na Selic, que tende a beneficiar o setor bancário como um todo. Então, supor que o lucro do Itaú cresça uns 8% para o próximo ano, eu estou sendo bem conservador, um pouco ali acima da inflação. Se eu considerar isso aqui, temos um PL de 8,3. Percebe como o Itaú tá barato? Mesmo se a gente for pessimista, colocar que o lucro fique de lado para o próximo ano, que eu não acredito nisso. Ainda assim, o banco está cotado por 8,8 vezes lucro. Então, para o Itaú estar caro, muitas pessoas vão enxergar ele como caro, eu não acho. Por quê? Porque o PL médio do Itaú é na faixa de 11 a 13 vezes lucro. Então, para o Itaú ficar meio que cotado apenas nas suas médias de preço-lucro, as ações do Itaú precisariam se valorizar pelo menos ali uns 56% na cotação, fazendo com que o Itaú hoje valesse na bolsa no mínimo, tá? No mínimo um valor de mercado na faixa de 500 bilhões, que dá uns R$ 46 por ação. Então você entende que até os 43 eu acho que ainda tem margem. Vamos torcer aí para que o Itaú continue barato, até porque nos proporciona comprar aí o melhor banco aqui da bolsa por um preço baixo. Fora a perspectiva de dividendos, tá? Ele é bem sólido, acaba não sendo cíclico e pretende pagar aí uns 11 a 12% ao ano, somando os seus extraordinários, dado que ele tem tido excesso de capital, então ele repassa assim uma parte para o investidor. E acho que o banco também tem o potencial de 100%. Se a gente utilizar aqui, o próprio valor intrínseco do Buffett, o Itaú, ele cresce a uma taxa de 8% ao ano. Temos 4. O LPA, no cenário mais conservador possível, seria de 4,20. Se eu dividir isso aqui por 0,04, temos então um preço justo de R$ 100, que dividido por este preço de quase R$ 40 para as ações preferenciais, nós temos aí, um potencial de alta de 162%. Não acredito que vai ser tudo isso, tá? Até porque num cenário ali de ciclo de afrouxamento monetário, o Banco do Brasil acaba subindo mais do que o Itaú. Mas em ciclos de altistas da bolsa, o Itaú já chegou a subir 100, 200%, enquanto o Banco do Brasil subiu uns 400%. Então, qual que é a diferença? O Itaú pode trazer um retorno sazonalmente um pouquinho menor, mas consequentemente ele terá muito mais previsibilidade, muito mais qualidade, tá? Você não vai sofrer com ciclos de inadimplência que o Banco do Brasil acaba sofrendo. E o Itaú, inclusive, é a minha segunda maior posição na carteira do canal, e eu tenho 23,67% da carteira nas ações do banco, que equivale a quase R$ 50 mil investido apenas em Itaú. E eu pretendo continuar aumentando, caso o Itaú fique até os seus R$ 43, não ultrapasse esse preço, tá? Eu pretendo continuar aumentando minha posição agressivamente, que é o que eu tenho feito agora. E detalhe, se o lucro líquido do banco continuar crescendo, o banco vai ficando mais barato mesmo que a ação vá subindo, porque ele não é uma empresa cíclica, né? A gente não acaba analisando ele pelo inverso, de que o lucro caiu, uma oportunidade. O Itaú é aquela empresa com uma demanda inelástica, crescente, que não vai ter uma explosão no lucro, mas vai crescer sim com uma velocidade interessante e vai gerar valor para o acionista. Não é à toa que nos últimos 10 anos o Itaú gerou de retorno o que equivale a quase 1000%. Quem comprou Itaú em 10 anos multiplicou seu capital em 10 vezes. Então perceba que é de qualidade e aparentemente hoje ainda está barato e pode aí ter sim um crescimento bastante interessante, tá? E é uma boa ação para aposentadoria e também que pode disparar na cotação. Facilmente acima de R$ 50, eu vejo o Itaú sendo negociado para médio e longo prazo. E por fim temos a última empresa dessa lista, as ações da Petrobras. A Petrobras, pessoal, veio a ficar muito barata, principalmente agora com essa questão da Venezuela, que tem acontecido ali a captura do Nicolás Maduro. A Venezuela, né, acabou gerando um ruído nas ações, porque acaba tendo o maior estoque global de petróleo do planeta, mas o que acontece é que ela veio a negociar muito abaixo do valor patrimonial. Fora que hoje, uma Petrobras, por exemplo, já vai ter ali um aumento naturalmente da sua produção com a margem equatorial, que pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos, mesmo com o Brent depreciado. O Brent está na faixa de $60 o barril, a Petro ela tem um custo médio por extração na faixa de $28, denotando de que para ela ter prejuízo, o preço do barril do petróleo precisaria cair abaixo dos seus $28. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Quase que nula, porque isso tende a inviabilizar a produção global de petróleo no planeta e o mercado seria obrigado a jogar essa commodity para
para cima novamente, tá? Mas sabe qual que é o ponto positivo? Bons dividendos serão pagos e hoje a empresa negociando por 4 vezes EBITDA, a média dela é negociar por 8. Então, somente para o mercado pagar a média da Petro, que é ser negociada em 8 vezes EBITDA, se eu tirar a dívida líquida, temos um valor de mercado de 1,2 trilhão de reais. Que se eu dividir pelo valor de mercado atualmente, nós temos um potencial de alta de 218% nas ações da Petro. Claro que pode não subir tudo isso, pode acontecer se o ciclo do petróleo ficar favorável. Mas no cenário mais pessimista, uma alta de mais de 30% a 40% já seria interessante. Fora que colocando aqui, ó, pelo múltiplo do próprio Graham, que vislumbra a questão do preço justo, a gente precisa pegar o EBITDA por ação, né? Não ficar aí nos baseando pelo LPA, porque acaba sofrendo muitas tributações fiscais, entre aspas. Preço justo nas ações vai R$80, colocando aqui para baixo, dividido por este preço de R$ 29,64, nós temos um potencial de alta para a Petro de 169%. Perceba que todas essas ações que eu passei aqui para vocês têm potencial de dobrar. E detalhe, não são nem small caps, tá? Porque o pessoal vê esses retornos elevados com valorização apenas small caps. Eu tô passando aqui ações maiores, as grandes da bolsa, né? Acho que não tem tanto segredo, é mais falada e são empresas consistentes no médio e longo prazo. Dessa lista, para mim, a top 1 mais cíclica é a Petrobras, a top 2 mais cíclica é o Banco do Brasil com o agronegócio e a menos cíclica de todas é o Itaú, que você teria muita tranquilidade, mas claro que uma rentabilidade um pouco mais reduzida. Mas nos preços atuais eu acho que a rentabilidade do Itaú pode sim ficar perto do Banco do Brasil. Não dá pra saber, né, pessoal? Por isso que às vezes é bom você ter os dois, porque em um período o Itaú vai dar mais, em um período o Banco do Brasil vai dar mais, e eu acho os dois de muita qualidade. A Petro também, a Petro aqui na carteira representa mais ou menos uns 6%, eu não tenho aumentado posição porque eu tenho comprado bastante Itaú, mas eu posso sim, de tempos em tempos, comprar um pouco de Petro, comprar um pouco de Banco do Brasil, por mais que já seja uma grande posição, e possa ir fazendo essas compras inteligentes nos melhores momentos, nas boas empresas aqui da Bolsa de Valores. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, eu não faço a mínima ideia por onde começar. E pra mim, que já sou um investidor mais experiente, precisava de algo que me poupasse tempo, que eu não ficasse aí quebrando a minha cabeça. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é o quê? Totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que se encontra o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro o comentário fixado e também estará disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. E também, pessoal, não se esqueçam de se tornarem membros aqui no canal. De tempos em tempos tenho postado vídeos aí com bastante profundidade que eu não passo na parte pública, fora uma vantagem inédita. Eu disponibilizei o meu curso Rumo à Liberdade Financeira para a parte de membros. O meu curso que custa a princípio R$ 2.090 por apenas R$ 19,99 por mês, sem compromisso nenhum. Você pode assistir às aulas, cancelar quando quiser, a escolha é totalmente de vocês. Particularmente eu ficaria como membro, tá? E vocês podem rever essas aulas aí sobre o meu curso várias vezes, ações, criptomoedas, fundos imobiliários, renda fixa, fora também vídeos meus aqui de qualidade que eu posto de tempos em tempos com uma profundidade, uma qualidade que não tem aí nem comparação com a parte pública, tá? Se na parte pública você já tá aí com conhecimento interessante, imagina a parte de membros. Eu diria que você ficaria até melhor aí do que eu e muitos outros aí, consequentemente, investidores que você vê no mercado. Quando eu digo melhor, pessoal, não que você seja superior, mas que você tenha uma análise diferenciada, de que você não siga a manada, tá? Eu quero que isso aí, que vocês acabem entendendo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil, Itaú e Petrobras. Em particular, tenho as 3 na carteira e acredito sim que vai ter aí um retorno bem interessante, olhando para médio e longo prazo. Sigo comprando todas, em particular, sigo focando bastante os meus aportes nas ações do Itaú, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!